Fala pessoal, tudo bem? Professor Gilvan aqui. Professor Diego, estamos Legal. aí. Sejam bem-vindos aí a mais um Otto Talks, nosso podcast oficial do RL Review. E hoje a gente vai falar de um tema que é um pouco diferente. Aqui no RL Review a gente passa muito conteúdo para vocês no Instagram, no grupo de WhatsApp e tudo mais. A gente foca, vocês nos estudos devem focar muito em conteúdo, mas ao longo do tempo, dificilmente a gente questiona se o nosso jeito de estudar esses conteúdos, se ele está certo, se ele está sendo o mais eficiente possível ou não. Normalmente a gente vai com aquilo que a gente está mais acostumado, né, Diego? Eu não sei como que você fazia, assim, na época que você estava estudando mais, assim, para as provas, desde escolinha, vestibular, residência, título, como é que você fazia? Pô, então, Gilvan, essa foi uma das coisas que mais modificou, assim, ao longo do tempo pra mim. Eh, se for resgatar meu método de estudo desde a escola, até mesmo na faculdade, eu fazia muito resumo, né? Sempre fui o cara do resumo, meu pai, né, era o cara do resumo, ele sempre gostou. E ele me falava que não havia melhor maneira de estudar do que fazer resumo, e foi algo que eu sempre fiz. Então, eu nunca tinha, eh, modificado o meu método de estudo até basicamente as provas de residência, assim, foi quando eu modifiquei bastante meu método de estudo. E foi meio forçado, assim, não foi nada porque eu parei e refleti que a melhor maneira ou a maneira com maior nível de evidência, de mais resultado era outra. Foi pura e simplesmente por entender e perceber que fazer resumo naquele ano de preparação ia ser inviável. Quem faz resumo sabe que o tempo que a gente despende, né, e leva para fazer um resumo, um bom resumo, é um tempo muito grande, né. E acaba que você leva muito tempo estudando a matéria. Às vezes a pessoa que não está acostumada a fazer resumo, não faz um resumo, ela praticamente transcreve o que ela está lendo. Esse sou eu. Esse, assim, poder de síntese é Exato. quase zero. Exato. E aí, com o volume de coisas para estudar na época da prova de residência, eu percebi que não tinha condição nenhuma de eu fazer. Já que eu queria, e na época eu coloquei como objetivo fazer a leitura dos módulos, eu fiz cursinho, né, para cursinho para prova. Na época eu queria ler todas as apostilas e para isso eu tinha que abdicar do resumo. E aí eu modifiquei meu método de estudo, acabou dando certo, passei nas residências que eu queria. Mas não foi nada pensado, assim. Eu acho bem legal a gente estar trazendo esse tema. Foi até um tema que a gente buscou inspiração no pessoal da Nest Review, nossos parceiros aqui de empresa. Mandar um abraço aí para eles. Mandar um abraço pro pessoal, pro Charles, pro Rafa, pra galera aí da Nest Review, que nos inspirou a fazer, porque eles também fizeram algo parecido. A gente achou bastante interessante trazer aqui pra galera, já que a gente pode sempre estar evoluindo nesse aspecto, né? E quanto mais opções de métodos, melhor para o estudante, né? E o que eu particularmente achei interessante nisso de discutir métodos de estudo é que você mesmo falou, você intuitivamente mudou seu método de estudo de acordo com a tua demanda de tempo e com o conteúdo a ser estudado. Sim. E a gente acaba fazendo isso naturalmente, só que o intuitivo nem sempre está certo com o que é mais efetivo em literatura, por exemplo, ou o que é mais efetivo dependendo da situação, né? Exatamente. Então, eu acho que é interessante vocês saberem um jeito de gastar melhor o tempo de vocês, de uma forma mais efetiva para reter mais informação em menos tempo. É isso, acho que vale a pena ressaltar também que isso não é uma cartilha, né? Não é uma Lógico, lógico. obrigatoriedade. Na verdade, a gente quer trazer esses métodos, quer trazer o que há de evidência, assim, para Uhum. poder até guiar, é, mais como um conselho, digamos assim, sei lá, A ou gente opções, né? Trazer não opções. tem a pretensão de mudar a rotina de ninguém, nem dizer o que é melhor. Não somos especialistas em Né, pedagogia, exatamente. em métodos de estudo, mas eu achei interessante esse bate-papo, porque eu mesmo me surpreendi assim com alguns métodos que são talvez mais eficientes do que aqueles que eu fazia na minha época de prova de residência. Sim, sim. Ah, e falar nisso, como é que você estudava, Gilvan? Fala aí pra nós.
Putz, cara, eu sempre fui um Ou como é cara que você mais estuda, né, de... ainda? Eu gostava de ouvir aula, assim, no dia da aula presencial, quando era possível, eu tentava prestar bastante atenção. Algumas vezes eu anotava, outras não, mas eu tentava prestar bastante atenção. E em casa eu relia. Então era basicamente leitura e ouvindo aula. Não era o cara do resumo, até porque eu já tentei e meu poder de síntese não é muito bom. Melhorou, mas eu achava que eu perdia muito tempo, mais do que os profissionais de resumo aí para fazer os conteúdos, e também não ficava muito bom depois para revisar. Que mais? Questão, eu sinceramente não costumava fazer muito, só na residência, que aí eu comecei a fazer mais questão, mas na faculdade de medicina, habitualmente não fazia muita questão. Acabei fazendo um pouco de cada coisa, né? Ler, reler, até fazer resuminho nas semanas finais aí de estudo para residência, algumas questões, prova antiga, acabei fazendo, mas era muito mais leitura. Praticamente aí o que predominava mesmo era leitura e releitura. Bacana, bacana. Bom, a gente vai começar a falar desses métodos, né? A gente utilizou como bibliografia basicamente um artigo da Association for Psychological Science. Foi publicado em 2013, então é um artigo que não é tão recente assim, mas relativamente recente. E ele chama Improving Students' Learning with Effective Learning Techniques, Promising Directions from Cognitive and Educational Psychology. Né? Então, melhorando o aprendizado de estudantes com técnicas de aprendizado efetivas, né? Direções ou direcionamentos promissores de educação psicológica e cognitiva, numa tradução livre aí. É um artigo publicado em colaboração de diversas universidades, né? Kent State University, Duke University, entre outros autores, Virgínia, Pensilvânia, Wisconsin. E o autor principal é esse John Dulowski, né? E nesse artigo ele lista basicamente 10 métodos, né? De 10 métodos de estudo e avalia alguns critérios para cada método, condições de aprendizado, aplicabilidade, materiais que são utilizados, as condições de aprendizado, as características do estudante, as tarefas que serão desenvolvidas por esses estudantes nos métodos, né? E aí ele vai classificar esses métodos de acordo com essa utilidade que eles têm, né? O legal é que ele pegou alguns métodos que são os mais estudados em literatura e também o que os estudantes reportavam utilizar. Então, muito provavelmente vocês vão encontrar nesses métodos que a gente vai citar aqui, um ou outro que vocês utilizam, que já ouviram falar, pelo menos. E isso que o Diego falou, acho que é muito importante, que ele pegou e ele pegou os estudos assim de formas variadas. Então, pegou populações de idades diferentes, com demandas diferentes, com matérias, né, matemática, humanas, biológicas, tudo assim diferente, para também ver se esses métodos eles são reprodutíveis em diferentes contextos. Sim, sim. Eu achei bem interessante essa parte, já que o estudo médico é um estudo meio diferente também, né? Do estudo da engenharia, por exemplo, ou línguas. E às vezes a gente não consegue ter muita aplicação prática imediata daquele conceito, né? Você vai estudar, sei lá, de repente trazendo para o otorrino um tumor do ápice petroso. E de repente você não consegue, na prática, você ver um paciente ali imediatamente, ou você ter uma aplicação prática daquela situação. E então esse saber como você vai utilizar o método de estudo mais adequado para você, acho que é fundamental aí para guiar os estudos, ainda mais nesse ano, principalmente para os egressos da residência, os R3, que estão, né, prestes a fazer prova de residência no final da residência. Então, acho que uma forma legal da gente citar e comentar um pouquinho cada método é ir do pior para o melhor. O que você acha?
Acho que é interessante, sim. A gente pode ir ele classifica em utilidade baixa, Pior moderada. entre aspas, É, assim, é exato. só uma referência em relação ao que ele afirma no estudo, mas assim, o pior é você não estudar nada, ficar parado. Com certeza. Mas a gente podia seguir essa ordem que ele traz, ele classifica como baixa utilidade, moderada utilidade e alta utilidade, né. Acho que a gente podia fazer nessa ordem sim. Então vamos começar dos de baixa utilidade, que é a maioria, na verdade. Vamos começar pelo meu método, o meu método logo que eu utilizei durante muitos anos, que é o método de resumos, né. Então os resumos realmente têm uma baixa utilidade, segundo a classificação do artigo. E acho que a grande questão foi algo que eu comentei no início, que é o tempo, né, Uhum. que você despende nesse método para tentar absorver aquele conhecimento. E acaba que você, para aprender a fazer um bom resumo, você tem que levar muito tempo fazendo resumos. E às vezes isso é um fator que limita muito eh, a sua progressão Uhum. na aquisição de novos conhecimentos. Eu acho que, por exemplo, para matérias, nossas médicas, né, isso é um grande entrave, já que a gente tem uma grandíssima variedade de temas para serem estudados. Dentro da otorrinolaringologia não é diferente. A gente tem 3 sub-áreas aí, na verdade são muito mais, mas 3 grandes áreas e todas as suas subdivisões possíveis. Então você tem uma carga de assuntos muito grande, né, para você absorver em pouco tempo relativamente, né. Então não é querendo dizer que é um método ruim, é que frente a outros métodos ele tem menor utilidade por exatamente gastar muito tempo É, e depender da tua capacidade de fazer um bom resumo ou não. é. Nem não é um método que vai ser aplicável aí para muitas pessoas. É, para quem já tem um grande treinamento, né, quem já passa muitos anos fazendo resumos, é até um método bom, né, ele até traz essa ressalva. Porém, para você se tornar um bom resumidor, digamos assim, você leva muito tempo fazendo aquilo, né. E talvez para um sprint ali de aquisição de conhecimento, como às vezes a gente precisa para as provas, para concurso, acho que não seria um método tão interessante assim de ser priorizado. Claro que eventualmente você pode, né, manter seus resumos se você já faz isso, se aquilo ali faz sentido para você também depois resgatar em algum momento, fazer umas releituras daquele assunto. Mas começar do nada, assim, direto para o resumo, acho que é meio frio, assim, né. Sim, e uma coisa que ele fala no artigo é sobre a questão da memória de longo prazo também, Sim, que quando você faz um resumo ali, não quer dizer que você vai gravar tudo ali na hora. Se você for ver os estudos, quem faz resumo muitas vezes não retém tudo aquilo depois de um certo tempo, exato. se comparado a outros métodos de estudo. Acho que essa é uma outra questão, né, importante a respeito do método. Continuando nos resumos, agora uma diferente forma de resumir, né, que é o grifo, né, Ah, famoso sim, grifo, marca-texto. as sublinhadas. Também um método, classificado como de baixa utilidade, né. E uma coisa interessante que o artigo traz é que é um método que pouco auxilia no aumento de performance do indivíduo, né. Então, o indivíduo ele tem ali um desempenho, né, X naquele assunto, e o fato de grifar e sublinhar, ele não consegue levar ele para um outro nível de conhecimento a respeito daquele mesmo assunto, né. E um outro e aí vem a questão também do problema do resumidor, né. Ao invés de você estar escrevendo, você está sublinhando, mas às vezes a pessoa não consegue direcionar exatamente o que que ela tem que sublinhar no texto, e aí acaba pintando toda a página do livro, do caderno ali, e acaba que o propósito fica perdido um pouco, Sim, né. eu uso uma parte da atenção ali para ver, ai, o que que eu vou grifar, o que que eu vou resumir, e acaba não aproveitando muito a leitura também. É uma outra coisa que o artigo traz a respeito desse método que é interessante,
é que às vezes, eu acho que isso é um problema também do próximo que a gente vai falar, que são os mnemônicos, mas acaba prejudicando um pouco as inferências ou abstrações, né? Porque uma vez que você sublinha o texto, você meio que se apega ao que está escrito, né? E até mesmo tenta decorar, entre aspas, o que foi ali escrito que você sublinhou. E às vezes isso pode te prejudicar nessas inferências, nessas abstrações para outras situações com aquele conhecimento que está ali no texto, né? Então acho que essa também é uma grande crítica que o método recebe, nessa questão de você não conseguir, às vezes, transportar aquilo que você está absorvendo com o grifo, com a leitura, para situações semelhantes, né? Acho que esse é o mesmo problema dos mnemônicos, exatamente como você falou. Que aí tem pessoas que gostam, fazem frases ou usam as primeiras letras ali para criar os mnemônicos. A gente mesmo, na página, tem até alguns mnemônicos Sim. que não quer dizer que não seja útil para alguma coisa, mas como um método de estudo principal não funciona. É. E também pode ter esse viés aí de te atrapalhar, na verdade. Você ficar muito focado em certas palavras e não conseguir abstrair, não conseguir conectar a tua memória de outras formas. É, o grande problema também, né, um dos grandes problemas, né, do método, é que se você esquece uma palavra, ferrou, né? Assim, você constrói uma frase toda ali pensada, utilizando, sei lá, o início da palavra para significar tal coisa, mas se por exemplo, você esquece a primeira palavra, às vezes a frase inteira não vem, porque você precisa da primeira palavra como um gatilho de memória. E aí acaba te trazendo mais prejuízo até do que benefício, porque você fica preso naquele tentando lembrar, tentando lembrar, tentando lembrar, e a base do conhecimento, a raiz, não está muito bem definida na cabeça e você não consegue, né, fazer uma abstração a ponto de você resgatar aquele conhecimento. Você precisa saber o mnemônico. E é como você falou também, acho que tem algumas situações que é interessante a gente ter esses mnemônicos, tem para determinados conceitos bem rápidos e bem tranquilos, acho que é bem interessante, sim. Ou para Principal quando tá em cima da hora ali, você não tem muito tempo, é uma coisa que às vezes vai rápido. Isso, até porque ele é uma outra coisa que o artigo traz, é que a retenção de memória nesse método não é muito alta, né, mas de repente para uma situação mais urgencial, você de repente quer, né, para uma prova ali, não estudou tanto, tal, quer fazer algum método para ter uma memória mais de resgate mais curta, aí acho que é Até pode válido, né, ajudar, é. acho que é válido. Beleza. E tem um outro método que é meio, na minha visão, é meio parecido, que é você utilizar imagens, assim, para substituir um aprendizado de leitura. Os mapas São os mentais, mapas né, mentais ou as ou imagens. mesmo imagens, representações, desenhos. Sim, sim. Que Particularmente é um método que eu nunca utilizei, assim, muito bem, pelo menos não o da imagem. Eu acho que os mapas mentais são muito bons, né, sim, principalmente para as revisões. A gente até utiliza isso no nosso grupo lá, a gente compartilha algumas imagens e tudo mais. Eu acho que para síntese de alguns assuntos e para resgate, para revisões, eu acho que é bem interessante. eu acho que tem a sua utilidade ali para o resgate da informação. Você já sabe, você quer fazer uma revisão rápida. Agora, para o cara consolidar aprendizado, não sei se é tão útil assim. É, Imagem em si, ele coloca como um método de baixa utilidade. Agora, mapa mental já pode ser melhor. eu acho que é um pouco melhor. E imagem é difícil, né, porque uma É, das coisas que precisa é que o texto seja de fácil conversão, como ele chama, né. Então, um texto muito complexo, sei lá, a fisiologia vestibular, digamos assim, sei lá, que você tem uma interação muito complexa de diversos sistemas, cerebelo, labirinto, olho, reflexos, medulares e tudo mais. Você colocar tudo isso numa imagem, cara, é muito difícil, né? Muito sim, sim. complicado você conseguir fazer uma imagem que traduza tudo aquilo Que que você represente tudo quer aquilo ali é. e ao mesmo tempo que seja de fácil compreensão, digamos assim, né? Então, realmente, acho que serviria mais para outras coisas, né? Para outros tipos de estudo.
Mas para o estudo médico, acho que é meio É dificilzinho. mais complicadinho, não é uma aplicabilidade tão legal quanto os outros. O último método que ele classifica como de baixa utilidade, aí acho que você tem propriedade para falar que é, que é a releitura, né? Ah, sim, As sim. releituras que Eu você achava sempre ótimo, achava o utilizou, né? máximo, né. Mas ele fala que, assim, a leitura é boa quando você tá vendo aquele conteúdo pela primeira vez. Você precisa ler uma vez bem, às vezes até reler para captar uma informação. Mas como método de sedimentação, de memória ali de longo prazo, não é boa. É, exato, mas ele faz uma ressalva, que você pode ter um efeito durável, né, de longo prazo, se você mantiver releituras espaçadas, né? Ah, sim. Tipo assim, e aí eu acho que isso é realmente bem factível. Tem coisas, de livros, até de literatura, que eu sempre gostei de ler e reler e tal, que você acaba absorvendo porque você já leu tanto aquilo ali, várias vezes e de modo espaçado que você acaba internalizando, né? Mas é isso, você precisa também fazer sempre aquela releitura, né, várias e várias vezes ao longo do tempo para aquilo ali sedimentar. Então, e isso só que a leitura e releitura, ela esbarra numa coisa que é o fato de ser um método mais passivo. Então, Sim. não é um método que te impõe um desafio cognitivo muito grande para Uhum. você fazer. Então, tudo que não implica num desafio cognitivo acaba que não estimula tanto a aquisição de memória de longo prazo. Sim. Então, é uma boa, se você mantiver o hábito ali, acho que é legal, e para certas coisas funciona. Não é um método que não tem como você evitar totalmente. Aham. Mas, né, sozinho talvez não seja o melhor para quem quer fazer uma prova, um concurso. Sim, sim, perfeito. Bom, agora a gente pode seguir em relação agora em direção, na verdade, aos métodos que ele classifica como de moderada utilidade, né? E a gente pode começar com as perguntas elaboradas, que não é um método tão difundido, digamos assim. Eu, pelo menos, não, nunca tive o costume de utilizar, mas é um método que eu achei relativamente interessante, já que o que ele se baseia é você pegar um assunto e você tentar elaborar o porquê daquele conceito ser verdadeiro, né? Ele até dá o exemplo, tipo, da criança, assim: "Ah, tudo pergunta por quê? Por quê?" Sim, exatamente. E aí, você pega aquele conceito, tenta elaborar uma pergunta e tenta, né, responder essa pergunta de forma mais simples, digamos assim, né? Eh, eu até li esses tempos, assim, um artigo a respeito, não esse artigo especificamente, mas foi um post num blog que um cara falava que sempre que ele pegava um assunto, ele tentava imaginar como ele explicaria para uma criança de 5 anos. Ah, legal. E aí, ele sempre tentava entender aquele assunto que ele estava tentando entender, de modo que ele conseguisse explicar para uma criança de 5 anos do que se tratava aquilo ali. E segundo ele, aquilo ali mudou a percepção como ele estudava as coisas. Que ele passou a estudar melhor, passou a entender melhor esses assuntos à medida que ele foi tentando internalizar essa questão de você simplificar aquele conceito até esse ponto, sabe? Achei bem interessante. Acho que é legal sim, até uma coisa para começar a agregar durante uma leitura, você começar a perguntar o porquê para entender melhor. Então, para você explicar para uma criança de 5 anos ou para você mesmo, assim, que pode não estar tão distante num nível de conhecimento naquele tópico de uma criança de 5 anos, Sim, sim. às vezes ajuda a tentar simplificar, que às vezes não é tão simples, a gente acha que entendeu e Não, lógico, pois não é. consegue responder uma coisa básica em tese, né. E o artigo traz algumas limitações a respeito desse método, né? E elas residem basicamente quando o assunto é muito complexo ou quando o assunto é muito extenso, né? Para afirmações ali meio dogmáticas, até é relativamente mais fácil de você elaborar essas perguntas e respondê-las.
Mas para assuntos complexos ou mais extensos, isso pode ser um problema, né? Não que não seja totalmente factível, mas pode ser um problema. E uma outra questão é isso é baseado, porque assim, o artigo, é importante a gente frisar sempre que o artigo ele foi feito baseado nos estudos disponíveis, né? Então ele está trazendo um nível de evidência mais populacional e tal, né? Individualmente isso pode funcionar muito bem para determinadas pessoas, né? E aí uma das questões que os estudos não deixam muito claro, e aí ele coloca como um quesito que fez o método perder ponto, digamos assim, é o benefício que é duvidoso para o longo prazo, né? Para a memória de longo prazo. E aí essa é uma das limitações, já que a gente não tem estudos muito bem definidores nesse aspecto. Ou às vezes com uma qualidade assim tão boa para você isentar de viés ali, né? Então, muitas coisas às vezes a gente tem uma evidência moderada, mas por justamente faltar um N legal aí, muitos estudos para botar na conta. Isso aí. E ele vai junto com a autoexplicação, né? Que é você não necessariamente elaborar um interrogatório, mas você tentar explicar para si mesmo. E acho que é até interessante, que explicar para si mesmo é moderado, dependendo da pessoa, do contexto, pode ser interessante, mas eu acho que o que muita gente faz é explicar para outra pessoa. Sim. Né? Eu lembro que sempre os professores falavam que o último nível do aprendizado é você conseguir explicar ou ensinar uma outra pessoa aquele conhecimento. Que esse era o último nível, que era o top do top do conhecimento. A gente até fez, né, Gilvan, na nossa prova de título. A gente reuniu alguns colegas da nossa turma e a gente sorteava alguns tópicos aleatoriamente. E aí uma pessoa ia lá e explicava aquele tópico, né? Tentava sintetizar ao máximo o assunto e tentava explicar para quem estava no grupo de estudos aquele assunto. Particularmente, eu acho uma estratégia bem interessante de estudo, essa de explicação e você explicar para alguém ou para o espelho, enfim, como você preferir. Porque eu acho que eu também compartilho dessa opinião que uma vez que você entendeu bem, você consegue, na teoria, transmitir bem. Se você não transmite bem, ou você não sabe transmitir, né, não tem habilidade para isso, e isso tudo bem, ou você não realmente não entendeu aquele conceito de forma bem clara, né? Então, eu acho que é um método bem interessante, mas precisa observar essa questão aí de, às vezes, o jeito que você fala, de repente, mas se for para você mesmo e você tá entendendo, tá ótimo. Acho que tá ótimo. Isso do grupo de estudo é interessante, que o grupo ele pode até ser bom em determinadas situações, normalmente se forem grupos pequenos e com pessoas com a mesma motivação. Mas o grupo ele é um risco assim de você acabar se desconcentrando, ou um ficar cansado, acabar não puxando o outro, ou desistir, abrir uma latinha de cerveja e acabou. Exato. Eu só fazer um rápido parêntese, eu durante o estudo para provas de residência, principalmente para a segunda fase, eh, tive muitos amigos da UFBA, né, eu sou formado na Federal da Bahia, isso você já sabe do episódio 1. Mas quem não sabe, eu fui formado na Federal da Bahia e vários amigos da Federal vieram fazer prova no ano que eu fiz prova, né, que foi o ano que a gente fez, 2015. E principalmente para a segunda fase, a gente juntou um grupo de estudo, que era um grupo de estudo até grande. Eram quase 10, 12 pessoas, mas a gente resolveu depois segmentar esses grupos. Mas mesmo no grupão, como tava todo mundo assim, motivado de vir para São Paulo, e segunda fase era terror para quem era de fora, porque a gente não tinha nenhuma vivência de OSCE, nada de módulo prático assim na faculdade voltado para avaliação, né? E aí a gente reuniu esse grupo e a gente ficava, um puxando o outro. Isso é interessante do grupo, porque às vezes um tá querendo parar, Desistir ali, parar. desistir, o outro vai lá e dá uma puxada, alguém do grupo, né, anima. E funcionou bastante, assim. Eu acho que funciona mais com grupos menores, mas num grupo grande que
todos tenham ali aquele objetivo, acho que também dá para funcionar, mas é mais difícil. É uma ferramenta para o cara aderir melhor ao estudo, porque você cria o É, compromisso, fala, pô, marquei lá com o Diego de estudar no grupo exato. e vou ficar faltando, né? Ficar- Exatamente. Uma última de prática de utilidade moderada, como ele chama, são as práticas intercaladas, né? Ou, enfim, testes intercalados. Que é É, um. Pode e falar. isso assim, é que a gente vai ver que tem a diferença da prática intercalada da distribuída. A Sim. intercalada é que numa mesma sessão você pode mudar a metodologia. Uhum. Aí você, tem uma leitura, ou estudar por mnemônico, ou fazer um teste ali numa mesma sessão de estudo num mesmo tempo fixo. Uhum. Isso pode ajudar, você muda assim o jeito de estimular teu cérebro ali a gravar a informação. Então não é uma prática inútil, mas às vezes demanda um material bom para que você faça isso e você perde uma coisa interessante, que é o elemento temporal, Sim. que eu acho que a gente já pode até puxar o gancho, porque o estudo distribuído, Uhum. ele tem uma alta evidência, né, uma alta utilidade de por que ele funciona. O estudo distribuído consiste em você dividir teu estudo ali daquele assunto, daquela matéria, em sessões diferentes ao longo do tempo. Então, pode ser uma sessão hoje, uma amanhã, hoje, uma daqui a uma semana e assim por diante. Aham. Que é uma coisa que eu normalmente... Às vezes a gente faz assim sem querer, mas eu não tinha isso como uma coisa formal, assim, de que eu deveria fazer. Eu acabei fazendo isso, né, muito no ano. Eu acho que esse ano de prova de residência foi o ano que mais modificou realmente esse aspecto de estudo para mim. E no curso que eu fiz, a gente tinha um intensivo, né? Mas antes do intensivo, que é meio que uma grande revisão, eles já orientavam a gente a fazer revisões a partir de determinado mês lá do ano. E aí foi algo que eu fiz. Então, eu vinha ao longo do ano fazendo sempre muitas questões. A gente vai discutir esse método de estudo por questão. E fazia a leitura das apostilas, fazia questão. Fazia a leitura, fazia questão. Fazia a leitura, fazia questão. Em determinado momento do ano, comecei a fazer revisão do que eu já tinha lido. E aí já era uma leitura dinâmica, digamos assim. Eu não fazia a releitura total da apostila, que seria impossível. Mas ia nos tópicos principais ou no resumo que o capítulo trazia, aí fazia aquela releitura e aí fazia a questão de novo. Então, meio que foi algo também não pensado, né, objetivamente falando, de vou fazer esse tipo de coisa porque é melhor, Uhum. mas acabou funcionando muito para mim. Eu acho que é esse método de prática distribuída, né, com vários métodos de estudo, agregando aí e a gente já pode falar do estudo por questões, eu acho que é o melhor método de estudo, sem dúvida nenhuma. Uhum, sim. E que não é, assim, tão difícil de fazer, você precisa, às vezes, ter mais materiais ali bons para te embasar o estudo, mas é interessante que você faça isso, às vezes, não no intervalo muito curto também, né? Que você É, retome ali depois de umas semanas e tem esse estímulo ali do lag mesmo, para você dar uma bugada. Fala, putz, eu li isso aqui, mas eu não lembro, né? E agora? O aham. que que eu... Tem que entender de novo. Esse desconforto, às vezes, é bom para reter informação. E aí a prática por questões que eu acho que é o melhor, assim. Primeiramente porque como você falou, é um método ativo de estudo. E todos esses, né, de moderados para cá, todos são métodos mais ativos de estudo, né? Em que você tem uma atuação mais direta naquela. Não só ler, você pratica, você raciocina, né? E as questões trazem muito isso. E a repetição, em termos de questão, é também outra coisa fundamental. E a gente sabe que a depender né, falando de concurso, a depender da banca de questão, e a gente falando da Associação Brasileira, atualmente tem seguido uma linha nos últimos 2, 3 anos aí, principalmente uma linha, né, mais bem definida de questão. E aí a gente vai pegando o jeito da banca de cobrança, né? A não ser que eles mudem para o próximo ano, mas não enxergo como algo
pelo menos não muito provável agora. Então a gente já sabe mais ou menos o jeitão, digamos assim, da banca. E aí você repetir questões nessa metodologia, nesse estilo de cobrança, te auxilia até em provas futuras, assim. E aí, de repente, você lê o enunciado, você já sabe o que o cara quer, que informações que a pessoa procura ali naquela questão, né? Sim, então esse sem dúvida, assim, questões práticas ali, fazer simulados, esses são os melhores métodos, claro que não isoladamente, mas se você quiser elevar teu nível de estudo, tem que fazer questão. Exatamente. Tem que fazer questão, não tem como. Tem que distribuir essa prática, mas tem que fazer questão. Às vezes termina a tua sessão de estudo, faz um simulado, mais pra frente retoma, faz outro simulado que envolva aquele tópico e vai indo nessa. Exato. E aí, aproveitando para falar um pouquinho do nosso método, que vai entrar aí, né, enfim, na nossa plataforma e tal, a gente vai ter uma plataforma, ou terá, para quem estiver lendo, né, após o lançamento, temos uma plataforma que utiliza justamente algumas métricas, né? E essas métricas auxiliam nesse resgate do conhecimento. Então lá você vai ter no acesso à plataforma o banco de questões do URL Review. Desse banco vai sair um desempenho, né? E esse desempenho vai te gerar tópicos que você precisa rever, né? Rever mais periodicamente, e aí você pode utilizar isso como um guia de estudos a partir dessa realização dessas questões, né? Acho que isso é bem interessante que a gente vai agregar aí para a Uhum. nossa plataforma. Legal. E assim, só pra. Acho que não custa insistir. Não vai jogar no lixo teu resumo, não vai fazer isso também, é muito, muito radical. Mas tenham que. Acho que a maior lição é que os testes práticos, simulados e estudo distribuído é aquilo que vai te levar para um outro patamar. E se você. E para conseguir isso, às vezes precisa de uma plataforma, de um banco de questões, de algo que te possibilite botar isso em prática. Então, acho que isso que vai ser legal aí da nossa plataforma e que é o resumão, assim, desse podcast de método de estudos. É isso aí, galera. Acho que espero que tenha sido proveitoso para todos, né? Até para revisar de repente o que você vem fazendo, se está sendo realmente bastante efetivo ou não, né? Se isso te ajudou em algum grau, pô, a gente já fica muito feliz. Se você tiver alguma sugestão de métodos que a gente não tenha abordado, também pode comentar na nossa página, na arte do nosso episódio, depois que você ouvir esse podcast, que a gente está aberto a discussões aí. Ah, é uma coisa legal, Diego, que nos próximos podcasts a gente até vai trazer alguns convidados Isso, boa. que mandaram muito bem na prova de título, diga-se de passagem. É verdade, a gente E... vai trazer aí o Caio Caco, que é da Santa Aham, Casa, foi primeiro primeiro lugar em lugar, 2021. E o Pedro Pedro. Viana, também que é lá da USP, foi também primeiro lugar junto com o Caio em 2021. Em 2022 a gente não sabe ainda, o resultado acabou de sair na nossa gravação aqui, mas a gente não tem esse desempenho. Mas assim que sair também a gente pretende convidar aí os feras para Para falarem aqui para com a falarem gente, aqui conosco, como é que eles fizeram, as dicas que eles de onde têm, vieram, o que fizeram, o que o que fazem. se alimentam, né? Sim. Ah, e uma outra coisa, falando em alimento, tem um método que a gente não mencionou, mas que é legal também. Não é exatamente um método de... É um método de estudo, que é o método Pomodoro. Opa, Eu legal, até né? estava conversando com você, que Falando em é... alimento, foi Falando em boa. alimento, que eu acho que é uma coisa que eu fazia também, às vezes sem perceber, que é você pegar ali um tempo para você estudar focado, que Sim. não é um tempo muito grande, pode ser, sei lá, 25 minutos. Que você vai largar tudo, vai desligar o celular, vai se concentrar naquilo que você vai ler, ou na aula, enfim, fazer questão. 25 minutos ali pegado, não vai ir no banheiro, pode tomar água, mas Não pode não levantar, né? vai perder a atenção ali. E aí, depois desses 25 minutos, você pode ir fazendo pequenas pausas de 5, 10, eventualmente 15 minutos, e para fazer coisas que você gosta, assim, come alguma coisa, vai brincar com o teu cachorro, faz uma coisa ali para você relaxar. E aí você pode ir repetindo isso aí em alguns ciclos,
eles, assim, é variável, assim, mas você pode fazer 4 ciclos, por exemplo, de estudo, e depois fazer um intervalão maior ou deixar para uma outra sessão. É uma forma meio que de se motivar. Você pode colocar até uma recompensa no É, final. não, eu acho que é até um método interessante mesmo. Eu adoto, eventualmente. E casa muito com uma outra coisa que eu li recentemente, que é, assim, para você aumentar sua produtividade, é algo que a gente sempre vê todo mundo falando de produtividade, 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 etc, etc, etc. E um dos jeitos de você realmente ter um ganho de produtividade mais palpável é você fazer justamente esses sprintzinhos, né? Então você vai do 0 ao 100 durante um tempo, e aí seria esses 25 minutos, por exemplo, que você trouxe. E aí depois você faz o rest, né? Faz o descanso, né? Então faz o sprint, vai a 100 por hora ali durante 25 minutos, lê, faz questão, revisa, e aí vem pro rest, pro zero, e aí faz uma pausa ali de 5, 10 minutos, depois você volta pro sprint. E isso está se percebendo, ou está se estudando que é mais efetivo do que, de repente, você manter horas e horas de um basal ali mediano, né? Às vezes você consegue atingir mais objetivos ou fazer melhor o seu tempo com vários momentos de grande intensidade e pausas também bastante intensas no sentido do descanso, do que às vezes você manter uma média ali basal de 40 por hora, 50 por hora. Então, às vezes é melhor você ir de 100, depois vai a 0, do que você manter várias horas de 50, várias horas distraído, né? Estuda 5 minutos, pausa 5, estuda 10, pausa 20. E acho que é interessante esse comentário mesmo. E outra coisa legal que vai ter na nossa plataforma também, e já tem no Instagram, são os flashcards. Sim. Que eles ali ajudam ali a ter um jeito rápido ali de revisar para esse estudo mais dividido, assim, ele é interessante. Você estuda ali por um método, depois outro. Vou ver um flashcard ali rapidinho, ou uma coletânea de flashcard, ou algo, flashcard com questão também, uma coisa aleatória ali para te desafiar um pouquinho a relembrar. Então também é uma coisa que é bacana. Belezinha. Então é isso aí, Gilvan. Acho que falamos bastante aí já. Falamos bastante. Mas a gente agradece aí quem chegou até o final, a atenção de vocês, tudo. Acompanhe nossos podcasts aí, os próximos acho que também serão muito legais. A gente vai trazer esses convidados para vocês, que já estamos em muitos outros aí que vão agregar bastante valor aí, dicas interessantes ao nosso podcast. Belezinha, valeu, Gilvan, valeu, pessoal. Até o próximo episódio do Valeu. Otto Talks. Valeu, galera. Até o próximo aí.